68, a Ruth Escobar trouxe um extraordinário, genial, do senador argentino Vítor Garcia, que encenou em São Paulo o cemitério dos Automóveis, que é o primeiro grande sucesso do Vítor Garcia também na França. No Festival de Dijon, em 66, o Vítor foi reproduzindo essa montagem em várias partes do mundo. Foi um acontecimento extraordinário, porque em 68 havia uma enorme agitação em São Paulo, uma crise política, o ano do ato do 5, passeatas nas ruas, prisões de estudantes, prisões de intelectuais. E essa rebeldia intrínseca da montagem assim, acrílica, anticlerical, antifamília, isso incendiou o espetáculo e incendiou a cidade. Assim, todo mundo foi ver o cemitério Automóveis, todo mundo mais o resto da torcida. Então foi uma coisa que nos marcou. E a Raval esteve nessa época no Brasil, salvo engano, visitando a Ruth Escobar e tal, os caras muito amigos. Ele voltaria ao Brasil numa outra grande vontade. Bom, opa, preciso voltar. Em 1970, o melhor grupo de teatro que havia no Rio de Janeiro, os melhores grupos, pô, Zé Renato, você está aí? Pô, um dos grandes diretores brasileiros. Em 1970, o grupo Teatro Ipanema do Rio de Janeiro, dirigido pelo Ivan de Albuquerque, fez uma encenação absolutamente extraordinária de um arquiteto, do imperador da Síria, com dois atores, um que eu considero definitivamente o melhor ator brasileiro que eu já vi, que é o Rubens Corrêa, infelizmente já falecido, e um rapaz magrelo de 25 anos, estava chegando do Nordeste, que arrebentou, que era o Zé Vilca. Aí nasceu o José Vilca. Hoje ele está muito super exposto, talvez haja uma certa dificuldade de reconhecer que ele é Zé Vilca, mas era extraordinário. Essa montagem veio para São Paulo, no Teatro Bela Vista, que não existe mais, da Lídia Alice, onde é o Teatro Sérgio Cardoso, e foi realmente uma coisa deslumbrante. Nós continuamos a gostar mais ainda do Raval. E depois, em 75 ou 78, eu posso me perder um pouco da data, uns 5 ou 6 anos depois, a Ruth Escobar voltou a fazer uma grande encenação do Raval, que é Torre de Babel. Foi um espetáculo extraordinário, também lá, também no Teatro Ruth Escobar mesmo, na Rua dos Ingleses. E nessa ocasião, ele não sabe dessa foto, o Fernando Arrabal voltou ao Brasil e visitou a Ruth Escobar, que está nessa foto, eles estão se beijando aqui, que eu vou tirar dos meus arquivos. Fernando, te dou um regalo, você e Ruth Escobar. Em 78 ou 75, não, um regalo, você sustenta. Então nós temos essa ligação. Essa é Ruth Escobar, assim, parece um pouco... Bom, ele circula muito, ele tem uma presença, além disso, além de ser um grande dramaturgo, ele é um escritor, um romancista, ele é um homem que me marcou muito por esse livro aqui, o Babilônia, que no original ele escreveu como Viva la Muerte, é um livro devastador contra o franquismo, em que ele conta praticamente a história dele, da família dele, todo o drama dele, que o pai dele era franquista, mãe católica, muito católica e tal. Um drama interno de família que está em toda a obra dele. Toda a obra do Raval, obviamente, é uma coisa, um confronto interno familiar, uma coisa, religião, vontade, sentimento de pecado. Claro que eu estou estilizando e simplificando uma história que ele dilui com todas as variações da sua poesia dramática. Não é uma coisa literal, senão seria um mero teatro de protesto. Ele é um filiado do teatro absurdo, nem sei se você concorda com esse termo, mas ele é o irmão mais moço dos grandes autores do teatro absurdo. Bom, esse livro chama Babilônia, e o mais recente livro dele, que é esse aqui, Cerimônia por um Tenente Abandonado, em que ele volta a contar a história do pai dele, que foi preso e fugiu numa noite de neve, assim, meio metro de neve, e jamais foi encontrado. Isso é a grande fantasmagoria da vida pessoal e do teatro dele. Ele tem outros livros como A Virgem Vermelha, que é um pouco polêmico, isso aqui de Portugal. Mas ele é um homem músico, é uma pessoa interessante, eu vou passar para meus colegas falarem mais da obra dele. Ele é, por exemplo, ele faz outras coisas. O Arrabal é um bom fotógrafo. Ele tem esse livro aqui. Ele é um fotógrafo assim, amador, mas mais que amador, ele é
é um hobby assim, quase um obsessivo para ele. É um livro muito interessante, fóssil que ele. E ele é também um artista plástico, ele faz boas colagens. Aliás, eu fiquei velho de comprar uma colagem dele, ele é interessante. Ele tem uma pessoa boa, tipo, ele conhece todo mundo europeu que conta dos últimos 50 anos, ele está em Paris desde 55. Ele é um francês há 54 anos, voltou na Espanha e tal. Ele é muito divertido, muito interessante, ele faz uma espécie de teatro de si mesmo, ele entra com a persona, mas depois você conversando, quando você pega outra pessoa. Agora, eu acho o teatro dele, esse absurdo dolorido, essa coisa do confronto com os valores familiares arcaicos, ibéricos, essa coisa da culpa, do pecado, do cinto de castidade, do diabo, e esse pesadelo de uma ditadura, porque a Ibéria sofreu Portugal e Espanha, países com ditadura de 30, 40 anos. Você imagina a nossa multiplicada por 2. É de liquidar um país, de enlouquecer as pessoas. E o Raval, com 20 e poucos anos, foi. E ele tem parentes na Espanha, a família é grande, a irmã dele é médica, ele tem vocês podem perguntar, ele tem um irmão que acho que foi alto oficial da Marinha Espanhola. Eu não quero adiantar detalhes aqui. Bom, então é uma pessoa interessante que viveu todos os grandes acontecimentos estéticos, políticos da Europa nos últimos anos, e que, para nossa alegria e sorte, ele sempre foi muito bem representado aqui. E agora tem um grupo novo, o Grupo Caos, que está aí com um projeto muito bom, que é o projeto que trouxe o Raval aqui. Então, eu acho que por isso eu dou mais ou menos uma panorâmica dele e eu passo a palavra para meus colegas, para depois nós vamos ouvir o Dom Fernando, grande jogador de xadrez. Ele vai fazer um jogo com a gente, eu sei. Então vamos ao jogo do Fernando. Quem fala? Ou Wilson, por favor. Bom, eu comecei a primeira obra de Arrambal em 79 a 80, que foi Fanny Lis. Aí fiquei sempre tentado montar essa peça, mas achei que precisava de alguma vivência mais no teatro, alguma maturidade, alguma coisa. E que acho que eu já desconfiava naquele momento que tudo aquilo que eu já tinha experimentado no teatro não era muita coisa, mas com o tipo de dramaturgia que a gente estava envolvido, assim, naquele momento seria precoce. E depois, em 1990 e pouco, eu inventei de montar Fanny Lis. E quando me comuniquei com a Arrambal para conseguir os direitos e tal, ele me mandou o teatro completo, que foi lançado, acho que 100 anos de Melilla, e eu comecei a comparar esse texto que eu tinha com o que ele tinha me mandado. E aí eu vi que tinha um problema muito sério da tradução. E me envolvi em traduzir isso aí. E daí comecei para traduzir, quer dizer, já que estava querendo fazer uma outra tradução que eu não achava que ela mais tão verossímil, eu comecei a ter que me aprofundar e estudar mais Arrambal em outros aspectos, para fora, né, desse texto. E daí tá, ao longo do início dos anos 90 para cá, do final dos anos 80, eu venho fazendo esse trabalho. E ultimamente, nos últimos 2 anos, eu tenho feito umas oficinas de teatro, de dramaturgia, leitura em cena pelo Sesc. E daí, nesses últimos 2 anos, eu já fiz 11 estados só trabalhando peças de Arrambal. E eu tenho deixado nesses 11 estados, assim, uma média de 4, 5 leituras. Porque o projeto de dramaturgia é uma oficina de dramaturgia, inclusive aqui nós temos um amigo aí, o Fred Tolipan, que também está nessa jornada com a gente, do Rio de Janeiro. Então, esse projeto ele tem 2 etapas. A primeira é uma oficina de dramaturgia e depois, quando a gente sai da cidade, os grupos que ficam, se escolhe 4, 5 diretores e os grupos ficam para fazer essa leitura. Geralmente a proposta dessa leitura primeiro, na verdade, dá uma oficina para aprimoramento da leitura mesmo para o ator. E a outra questão é que geralmente a gente se utiliza de peças que não são muito conhecidas, que é uma forma também de apresentar para o público. São peças que talvez tenham certa dificuldade até de montar, então de repente essa leitura
passa por um processo de pesquisa onde daí pode